Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Sólida Fé. É isso mesmo. Aqui onde a razão e a fé se encontram em um diálogo profundo. Neste espaço, nós podemos ter a oportunidade de explorar as complexidades da existência humana e mergulharmos nas profundezas das Escrituras para retirar de lá uma espiritualidade muito mais profunda e consistente. Sim. E no podcast de hoje eu quero falar sobre um tema que custa muito caro para nós, crentes em Cristo Jesus. Eu quero falar sobre: merece confiança o Novo Testamento? Será que eu e você podemos entregar a nossa vida em prol daquilo que Paulo, Mateus, Lucas, Pedro e outros escreveram no Novo Testamento, outros autores? Será que não houve algum equívoco ou alguma alteração na composição do Novo Testamento? Será que de fato é confiável? Mas as pessoas vivem por aí dizendo que a Bíblia ela foi escrita por homens, por isso nós não devemos confiar nela plenamente. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele inspirou homens para escrever as Escrituras, sabe? Porque imagina só se uma abelha escrevesse o Novo Testamento. Imagina só se um boi escrevesse o Novo Testamento. Se um jumento escrevesse um Novo Testamento. Como eu e você poderíamos ter a capacidade de debruçar no escrito para que nós possamos compreender? Mas Deus inspirou, Deus deu graça a seres humanos para escrever e hoje eu e você temos acesso às Escrituras e podemos extrair de lá, sim, muitos ensinamentos. Homens falhos, homens pecadores escreveram, mas a palavra de fato, o conteúdo de fato, ele vem do coração de Deus. Sim, tudo aquilo que nós precisamos para ter um caminho de vida, tudo que nós precisamos para ter salvação, nós encontramos lá, escrito lá. São palavras de Deus, inspiradas em homens. São a palavra de Deus que homens foram inspirados para escrever. E graças a Deus por isso. E F.F. Bruce, ele tem uma obra fenomenal intitulada como Merece Confiança o Novo Testamento, tema no podcast de hoje. Ele acaba elaborando, abordando a confiabilidade do Novo Testamento sob uma perspectiva mais acadêmica e também histórica, provando assim que espiritualidade e academia andam juntas, andam lado a lado. Isso significa que o crente pode ser sim um acadêmico, um crente pode ser inteligente. Nós temos provas históricas, contexto cultural, nós temos muitas provas para que possamos de fato confiar no Novo Testamento. A nossa fé, ela não é cega, a nossa fé ela é depositada na confiança, na solitude daquilo que de fato está à nossa disposição. E a ciência, ela vem para nos fazer, a ciência vem para que nós possamos ter fé cada vez mais no nosso Criador, porque ela vem provando que de fato existe um Deus transcendente que cuida de todas as coisas e está cuidando do Novo Testamento para que nós possamos ler, aprender, colocar em prática para a nossa salvação. Então, o primeiro exemplo para que nós possamos confiar única e exclusivamente, e se você já confia, para que você possa provar, para que as pessoas possam também confiar no Novo Testamento, é o exemplo do contexto histórico cultural. O que significa isso, Douglas? Significa o seguinte: essa é uma importante evidência para entendermos o contexto do Novo Testamento e se tudo que existia naquele tempo corresponde ao que está escrito nas Escrituras. Então, todo o contexto, todo o histórico, toda a cultura daquele tempo, do período do Novo Testamento, cultura essa de adoração,
cultura essa de forma de trabalhos, cultura essa da sociedade, cultura essa sociopolítica, a moeda, toda essa cultura desse tempo do período do Novo Testamento, nós vamos encontrar também respaldo nas Escrituras disso, sabendo que as Escrituras não têm como objetivo, o Novo Testamento não tem como objetivo apenas de narrar a história, a cultura daquele tempo. Não, o objetivo é narrar sobre o Evangelho, falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo, o ser humano, Jesus, o verdadeiramente homem, ele veio a essa terra numa cultura, em um tempo, em um século, em um período, ok? Então ele habitou aqui num período da história, e habitando aqui, ele teve que ser sujeito à cultura daquele tempo, ok? Então por isso que alguns evangelistas vão narrar como que era a cultura, corroborando assim com a confiança que nós temos no Novo Testamento. Por quê? Tudo que se tem escrito fora da Bíblia sobre contexto cultural, contexto histórico, nós encontramos também na Bíblia, ok? Toda a cultura daquele tempo nós encontramos na Bíblia. Toda a cultura do Oriente Médio nós encontramos na Bíblia. Então prova que a Bíblia não é uma história de carochinha. A Bíblia é uma narrativa de fatos que de fato aconteceram. Então, nós temos um exemplo muito interessante, que é quando Jesus chama Pedro, convoca Pedro para pescar e retirar do peixe, da boca do peixe, moeda para poder pagar o imposto de Pedro e também de Jesus, provando assim que naquele contexto, naquele tempo, existia essa prática de pagar o imposto. Então isso prova que de fato o Novo Testamento ele está baseado em um tempo, em uma cultura, e isso prova que de fato aconteceu, não é história inventada da mente das pessoas, como muitos acreditam que Jesus não foi um fato, que Jesus foi uma história tirada da mente das pessoas. Não, Jesus ele nasceu num contexto, numa história, numa era, numa cultura, e o Novo Testamento nos prova isso. Então esse é o primeiro exemplo de que nós podemos única e exclusivamente entregar nossa vida ao Novo Testamento. O segundo exemplo é o seguinte, são os manuscritos antigos. Uma das principais bases para a confiabilidade do Novo Testamento é a quantidade impressionante de manuscritos antigos disponíveis. F.F. Bruce, nesse seu livraço Merece Confiança no Novo Testamento, ele discute sobre a grande quantidade de manuscritos datando de período próximo aos eventos descritos. Os períodos próximos aos eventos descritos, aumentando assim a confiabilidade textual no Novo Testamento. Vou te dar aqui 2 exemplos. Em primeiro lugar, o Codex Sinático foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, em 1844. Esse Codex Sinaiticus é um dos manuscritos mais antigos que se tem e completos também do Novo Testamento. Datado, sabe quando? Do século de número 4. Ele contém quase todo o Novo Testamento, além de partes do Antigo Testamento e outros textos cristãos. Então olha que coisa linda, impressionante. Encontraram em 1844 esse Codex Sináticos, que são escritos datado do século de número 4. Quando fizeram um comparativo com o que nós temos à nossa disposição de Novo Testamento hoje, eles viram que nada foi alterado, tudo ali segue à risca, tudo ali segue o mesmo propósito. Então, olha que coisa interessante, um documento bem antigo, bem próximo mesmo aos eventos descritos no Novo Testamento, que foi descoberto, corroborando assim
com a confiança que nós temos no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo nos prova que nada foi alterado, que tudo que foi escrito para que nós possamos ter fé, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos ser salvos. Nada foi alterado. O segundo documento foi o de Chester Bealt. Esse papiro, datado do século 2 e 3, mais próximo ainda dos eventos descritos do Novo Testamento. Século 2 e 3. Inclui o quê? Fragmentos de quase todos os livros do Novo Testamento. O papiro Chester Bealt II, por exemplo, contém partes do Evangelhos de Lucas e João. Para os historiadores, esse período de 300 anos, após os acontecimentos, após o envio desses documentos para o seu público-alvo, são muito pequeno, 300 anos, sendo assim considerado não cópia, mas sim originais, ok? Então, esses documentos de século II e século III, eles podem ser considerado como documentos na história originais, porque estão muito próximos aos originais. Para você ter uma noção, os manuscritos sobreviventes do escritor Aristóteles, eles variam em idade, e as cópias mais antigas existentes de hoje podem datar do século de número 9 ou do século 9. Então, vamos a um cálculo rápido. Aristóteles viveu no século 2, século 3 a.C., ok? E foi encontrado as cópias que se tem hoje, as mais antigas, no século 9 depois de Cristo. Então, passou-se aí aproximadamente 12 séculos. 12 séculos. Então, é uma distância muito grande, é uma distância muito longa, 12 séculos. Por que eu tenho falado isso? Porque as pessoas, os professores ateus, não questionam os escritos de Aristóteles, mas a Bíblia, muitos questionam sobre a veracidade das escrituras. Só que nós temos prova científica aqui de que o texto das escrituras, ele é muito mais confiável do que os escritos de Aristóteles e de outros filósofos, do que os pensamentos de outros homens. Os escritos do Novo Testamento, os escritos que nós temos à nossa disposição, que fazem parte da nossa Bíblia, são mais confiáveis. Isso nos prova que nós podemos confiar totalmente. Século II, século III, do original para a ciência, ela não pode ser considerada cópia, mas sim original. Então, podemos afirmar que nós temos os originais à nossa disposição para a ciência. E é isso que F.F. Bruce, por meio da academia, da intelectualidade, ele nos prova. Então, se um professor ateu se levantar contra você, falando que a Bíblia foi escrita por homens, que a Bíblia é ladainha, isso, aquilo, aí você traz esse comparativo. Professor, mas então eu tenho que descartar muito mais os manuscritos de Aristóteles, porque os manuscritos das escrituras do Novo Testamento, eles são muito mais perto dos originais do que o de Aristóteles e tal, e você vai ter aqui base para poder questionar, para poder responder, para poder defender a sua fé. Então, além do exemplo 2, que são os manuscritos antigos, nós temos outras provas que trazem para nós uma confiança no Novo Testamento, que são os testemunhos extra-bíblicos. Isso mesmo, testemunhos extra-bíblicos. Nós vamos ver que F.F. Bruce também analisa os testemunhos extra-bíblicos de historiadores como Flávio Joséfo, Tácito e Plínio, que corroboram muito com os eventos das personagens do Novo Testamento, com os eventos do Novo Testamento, ok? Então, esses historiadores, eles trazem nas suas obras, falando um pouco daquele contexto daquela época, trazem nas suas obras alguns personagens que estão inseridos nas Escrituras, alguns eventos que estão inseridos nas Escrituras, trazendo cada vez mais uma confiança para o Novo Testamento. Além desses ou dessas testemunhas extra-bíblicas, nós temos também o testemunho dos primeiros cristãos. Sim, Bruce discute
como os escritos dos primeiros cristãos, como as cartas de Inácio, de Policarpo. Policarpo, lembra dele? Discípulo de João, Clemente, corroboram muito e muito nos relatos ensinados e encontrados no Novo Testamento. Sim, nós temos, então, esses testemunhos dos primeiros cristãos, de uns que andaram com discípulos de Jesus, de uns que andaram com pessoas que andaram com Jesus, trazendo cada vez mais a confiança de que nós podemos, de fato, entregar a nossa confiança ao Novo Testamento. Nós temos também a consciência interna, que prova a confiabilidade do Novo Testamento. O que significa isso? Douglas, significa a harmonia dos evangelhos. Apesar das diferenças nos relatos dos evangelhos, há uma notável harmonia nos eventos principais da vida de Jesus, como o seu nascimento, o seu ministério, a crucificação e a sua ressurreição. A consistência geral dos detalhes essenciais fortalece a confiabilidade nesses relatos. O que significa isso? Significa que mesmo tendo o público-alvo, Mateus, qual o público de Mateus? Judeus. Marcos, qual o público de Marcos? Os romanos. Lucas, qual o público de Lucas? Os gregos. Assim, cada um com um público diferente, mas quando a gente pega as obras, nós vemos que o objetivo dessas obras, desses escritos, tem o mesmo norte, tem o mesmo foco, tem o mesmo propósito e não diferem-se. E não tem alteração entre si, mas eles têm o mesmo síntese, eles têm o mesmo objetivo. Eles falam sobre o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a crucificação, com a mesma harmonia. Além disso, também nós temos o testemunho das cartas que provam a confiabilidade do Novo Testamento, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo apresentam uma consistência teológica e doutrinária em relação também aos ensinamentos de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, o que Cristo ensinou, nós vamos encontrar também nas cartas de Paulo. Então tem a mesma harmonia. Então isso chama-se testemunho das cartas paulinas, que nos traz cada vez mais essa confiança que nós temos nos escritos do Novo Testamento. Então, de agora em diante, se alguém chegar para você para lhe perguntar por que você acredita no Evangelho, por que você acredita na Bíblia, por que você acredita naquilo que foi escrito por homens, você vai ter provas para poder debater com essa pessoa dizendo: eu acredito piamente no Evangelho, porque faz parte de uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares que relataram eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e afirmam que seus escritos são de origem divina e não origem humana, ok? Essa vai ser a resposta que você vai dar para essas pessoas que vivem debatendo e não aceitam e não se rendem às escrituras. Há provas científicas de que, de fato, o Novo Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento foi conservado porque Deus, por meio da pessoa de Jesus, do Evangelho, quis passar uma mensagem para nós, tá bom? Então eu peço a você, compartilhe esse podcast para um jovem que talvez está aí pensando, talvez está sendo bombardeado a sua fé no campus da universidade, para que ele possa ter algumas provas, conforme eu e você aprendemos nesse podcast, para poder defender a sua fé no campo onde os ateus predominam. Então que eu e você possamos descansar nessas provas, porque entregue sim a sua vida única e exclusivamente no Evangelho, porque você tem garantia, e a garantia é provada pela história de um Deus que
cumpre com a sua palavra. Deus abençoe. Esse foi mais um Sólida Fé Podcast, o lugar onde a razão e a fé se encontram para um diálogo profundo, para extrairmos uma espiritualidade solidificada. Deus abençoe sua vida e até o próximo podcast.